Na história do povo de Israel tem um episódio muito importante e que eu queria relembrar aqui. O povo, depois de sucessivas quedas e entregas à idolatria, o povo então agora colhe a consequência do seu pecado. Ele está cativo na Babilônia. E enquanto o povo está cativo na Babilônia, Deus levanta um profeta chamado Jeremias para que este venha trazer uma palavra de esperança. E o capítulo 29 do livro de Jeremias é a famosa carta aos exilados, aqueles que estavam na Babilônia. E lá na frente desta carta, a partir do verso 10, na verdade do verso 11, o texto de Deus para aquele povo diz assim, ele fala, porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar danos, plano de dar-lhes esperanças e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. É uma palavra de esperança, como eu disse, num momento de desespero quase. O povo estava longe da sua terra, estava numa terra pagã, idólatra. E Deus então diz o seguinte, eu, o Criador de todas as coisas, tenho planos para vocês, planos de paz e não de guerra, planos de prosperidade e não miséria, planos de justiça e não de opressão. E o que me chama a atenção e o que eu queria comunicar para você hoje, junto desse nosso café, não é tanto o fato de que os planos são de paz, justiça ou prosperidade, mas é o fato de que Deus tem planos para mim e para você. Você consegue imaginar a grandeza dessa verdade? O Deus Criador de todas as coisas que pensa com carinho e projeta um futuro que Ele almeja para mim e para você. Às vezes a gente se entrega ao desespero do dia a dia, aos problemas, às dificuldades, mas como é bom para a gente lembrar, talvez no meio do cativeiro, não o babilônico, mas no cativeiro das nossas próprias escolhas que nos levam a colher frutos ruins, no meio dessa tribulação nós nos lembrarmos que o Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode e que tudo sabe, tem planos para mim e para você. E eu queria contar uma história bem pessoal de quando eu estava recém-casado com a minha mulher e eu tinha experimentado, eu não sou do Ceará, eu sou do Rio de Janeiro e eu nunca tinha comido uma cocada de forno, algo que a gente não conhece lá pelo sul. E uma senhora da igreja fez essa cocada uma vez num acampamento de jovens, algo assim, muitos anos isso. E eu gostei demais daquela cocada, aquilo ficou assim na minha boca por dias. E eu me lembro que depois que esse evento passou, um belo dia a gente tinha terminado de almoçar e eu pensei assim, eu falei, Si, que é o nome da minha esposa, Cíntia, falei, Si, que bom seria se a gente tivesse aquela cocada de forno aqui para comer. Aí a gente gemeu junto, porque o negócio era gostoso demais. E você acredita que, coincidência ou não, eu não acredito que tenha sido coincidência, mas no dia seguinte, aquela senhora lá do acampamento de jovens que fez a cocada de forno, meses antes, ela bate na minha porta, não era comum, a gente não tinha tanta intimidade assim, mas ela bate lá e diz assim, Mário, eu estava trabalhando ontem, ela trabalhava com comidas e eu senti muito forte no meu coração, Deus me falando para trazer para você um pedaço dessa cocada de forno que eu fiz sob encomenda. E ela levou para mim, aquilo ali foi absolutamente emocionante, alguns podem dizer que foi apenas uma coincidência, eu acredito que foi um plano de Deus para me agradar, para me mostrar como Ele se importa, não apenas com as coisas grandes que norteiam o meu futuro, mas com as coisas pequenas, uma simples cocada de forno. O ponto aqui dessa história é para você ver como este Deus Todo-Poderoso que diz que tem planos para nós, Ele não restringe esses planos apenas para as áreas decisivas e grandes das nossas vidas, mas são planos de um Deus que nos conhece com tanto detalhe, com tanto amor, que pensa até numa cocada de forno. Sabe, essa é uma palavra para você que talvez olhe para um lado e para o outro e não consegue enxergar como a sua vida vai sair desse mar de tribulações. Mas eu quero lhe dizer que o Deus em quem nós cremos tem planos. E dentro destes planos Ele contempla as coisas grandes, mas Ele contempla também pequenos detalhes. Que você creia nisso e que a sua esperança se renove, assim como a do povo de Israel lá na Babilônia foi renovada. Um bom dia e que Deus te abençoe. Amém.